Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos comentar o momento crítico que o América está passando, ocupando agora a vice-lanterna da Série A. Será que chegamos ao fundo do poço? Será que a chegada de novos jogadores vai tirar o time da UTI? Ou o único problema e o único culpado é o técnico Wagner Mancini? Ao final do episódio, temos mais uma faixa na discoteca. Mas quem está aqui para falar sobre o tema de hoje é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão? E aí o que, César? E aí o que? Difícil. Vou usar uma frase que uma parente próxima diz constantemente. Tô cansado de ser enganado, César. Tô cansado de ser enganado e acredito que grande parte da torcida do América também tá cansada de ser enganada por uma série de pessoas, vou dizer, profissionais dentro e fora do campo. Então, tô cansado de ser enganado, César. Vamos lá. Antes de começarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o Instagram e o Facebook do @SantosAmericanos, @Marcão do Castelo e @DecasWeb e o Twitter do @SantosAmericanos. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique os Santos Americanos com 5 estrelas e se estiver no YouTube, deixe o seu like. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado a outros torcedores do América nessas plataformas. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Antes de entrar no assunto principal do episódio de hoje, a gente gostaria de avisar que, em virtude do jogo do América contra o Peñarol está marcado para o mesmo dia da gravação do nosso podcast, nós não vamos comentar o resultado da Sul-Americana. Marcão, a data FIFA passou e o América continua com os mesmos 8 pontos de 3 rodadas atrás, mas agora com 12 jogos disputados. Continua tendo a pior defesa do Brasileirão. Dá para falar alguma coisa boa dessa campanha americana na Série A? Não dá para falar nada. De positivo, posso citar o DNA formador, alguns jogadores que se destacaram nas frias que foram colocados. O Breno, para mim, é uma das coisas boas que aconteceram até agora nessa campanha ridícula, pífia do América. Então o Breno entrou numa gelada e aí mostra que é o seguinte, o jogador quando é bom, pode colocar em gelada que ele... Não é para tomar gelada não, tá, galera? Ele pode colocar em geladas que ele mostra futebol, porque fica aquele negócio assim, tem que preparar o jogador no momento certo. Nesses momentos é que quem é bom de bola, quem é talentoso, mostra personalidade. O cara com 19 anos, ele entra e dá esculacho em todo mundo. Tem jogador que é titular há anos, que faz discurso em vestiário, faz discurso em coletiva, é artista, que não chega e não dá esculacho do jeito que o Breno... E o que é, eu ia usar um termo aqui pejorativo, que o cara é substituído, César. No jogo contra o Inter, eu pensei, não é possível que está acontecendo isso. Tá tirando o Breno, o único jogador lúcido no meio de campo, para não dizer do time todo, é retirado. Então, tem coisa errada, né, César? Tem coisa errada. Então, o Breno é uma das poucas coisas boas que aconteceram, foi o futebol dele, foi a presença dele, não só o futebol, mas como perfil de liderança. As lideranças, que eu já questiono há 2, 3 anos, de novas lideranças, que são sempre os mesmos. Então, o Breno, pena que eu acredito que ele vai ficar pouco tempo no clube, né, César? Então, ele... Renato Marques com os poucos minutos que jogou, as poucas partidas, o Matheus na lateral direita ali, improvisado, o Júlio quando jogou, tudo bem, falharam em alguns momentos, sim, mas tem gente que tá falhando aí, ó, anos, e a gente tá tendo que engolir esses caras, César. Então, o que eu posso dizer de positivo foram essas promessas que se tornaram realidade por conta de uma campanha ridícula e que mostraram personalidade. Até o Adson, que se machucou, mostrou. E outra coisa, o Luan Campos, que a gente nem viu jogar, a gente tá sentindo falta dele. Pra você ver que coisa, César. Para não falar outro termo,
Então, as únicas situações que eu posso bater palma são para esses jogadores, porque o resto, a gente vai conversar mais sobre possíveis falhas, que a torcida já está careca, como eu, ou de cabelo branco de saber, mas a gente vai conversar. E aí coloca aí no comentário no YouTube o que você acha. O que você acha? Porque eu recebo muita mensagem pelo WhatsApp, até de torcedores, César, que eu nem conheço pessoalmente, com o mesmo sentimento que eu tô tendo, de já tá de saco cheio, César. O que me impressiona, Marcão, é que o América piorou tanto na mesma competição. Se no início do campeonato, e a gente comentou aqui várias vezes pela Copa do Brasil e mesmo no início da Série A, que o América consagrava goleiros adversários, criava um monte de chances de gols, a gente vê hoje um ataque inoperante do América, mas ao mesmo tempo com uma defesa deficiente igual era no início do campeonato. Continuamos tendo uma média de gols muito alta, pior defesa do brasileiro, e eu não sei, eu acho que foi o pessoal da Itatiaia que estava comentando, que no domingo o Curitiba perdeu de 5 para o Grêmio, e mesmo o Curitiba perdendo de 5-1 para o Grêmio, o América ainda continuava tendo a pior defesa. E isso pela insistência, e aí nós vamos entrar mais no tema do programa, na insistência do Mancini em jogar sem volante, porque ele achou que no ano passado deu certo o time jogar sem volante, ele achava que esse ano também ia dar certo. Como se o futebol não fosse dinâmico, como se as equipes não se reforçassem, como se não aparecessem novos times na Série A, como se não tivesse caído outros 4 que fizeram campanhas fracas no ano passado. E o América não se reforçou, a gente está repetindo isso já há muito tempo, porque quando fala assim, não vieram 7 jogadores, não, mas não vieram reforços, vieram jogadores. E a gente já comentou no programa passado e nos anteriores que o time do América não foi reforçado, o América teve um complemento de elenco que acabou se mostrando deficiente para as competições. E o que a gente fica falando aqui não é que a gente é gênio, não que a gente entende muito de futebol, não. É porque o que todo torcedor está vendo, alguns um pouquinho com uma demora um pouco maior, a questão da idade, a questão das contratações ruins, da renovação de contratos de jogadores que não deveriam ter ficado. Então, é todo um processo de erros que começa lá em cima, de quem contrata, de quem renova, passa pelo comando técnico, que insiste com certos jogadores que a gente não entende, né? Você tem um elenco de 33 jogadores, sei lá quantos jogadores que a América tem, mas mais de 30 com certeza tem. E por mais que tenha jogador lesionados, a gente vê sempre os mesmos caras no banco, os mesmos caras nos 11 iniciais. Será que não era a hora de mexer nesse time e mudar alguma coisa, como aconteceu, por exemplo, contra o jogo contra o Milionários, que entrou um time, uma escalação bem diferente, bem alternativa, e a América não foi vencer o Milionário jogando bem? A gente não sabe o resultado do jogo contra o Peñarol, como a gente anunciou agora mesmo, que nós estamos aqui gravando antes do jogo. Mas será que não era a hora de ter dado uma mexida? Por que aquelas mexidas que o Mancini estava dando no time não tiveram prosseguimento? Eu fico me perguntando se nós temos, por exemplo, Aloísio e Felipe Azevedo, que não aguentam jogar 2 tempos, sempre são substituídos com 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo. Por que já não troca esses 2 jogadores no intervalo? Ou nem entra com eles, né? Era para nem entrar, mas se entrou, sabe que não vai dar conta? Para que permanece com os caras? Os caras não vão dar conta. Então são assim, a volta do Alê, igual você falou, tirou o Breno. O Breno tava dando um 100, o cara tava correndo, o cara dando entrada, dando bicudo no adversário, parando jogada, não da forma idiota que o Éder fez contra o Grêmio. E aí substitui o garoto pelo Alê, né? Que foi. Até não fez uma má partida com o Internacional, ele só não fez nada, né? Mas não fez uma má partida. Então, assim, são os mesmos caras. Você vê aquele monte de jogador no banco, tem 11 jogadores no banco, entram sempre os mesmos 11 iniciais, sempre os mesmos que são substituídos. Aí você vê lá, mostra o banco lá, você vê. Não tô falando que são craques, não, né? Você vê lá o Henrique Almeida no banco, o Mastriani no banco, aí você vê o Matheus Henrique no banco, aí você vê aquele monte de jogador, entra quem? Entra Alê, entra o Wellington Paulista, entra Felipe Azevedo, sai Everaldo. E prepara, viu, Marcão? Que o Mateuzinho tá voltando, viu? E tá voltando com a Ferrari azul dele. Isso mudou a minha vida. Foi pior quando eu vi o
o vídeo, inclusive. Eu até encontrei com um profissional da área da saúde que mora em frente o Boi Bandido, que gosta de exibir a Ferrari dele. Mas futebol mesmo, nada. Isso só mostra o descompromisso com a torcida do América. E aí parte desde a gestão, como o senhor Mancini nas suas coletivas, que eu também já tô cansado. Tô cansado também de gestor falar que o grupo tá prestigiado, que não tem ninguém melhor para colocar. Eu tava até vendo, o Marquinhos Santos saiu do Pará, você viu, César? Ele tava na Série C ou D, não sei, foi demitido. Esse cara treinava o América, quando ele tava na Libertadores o ano passado. Parece que nós somos burros. Quer dizer, eles acham que nós somos burros, somos otários. Ou estão fazendo a gente de otário. Porque comemorar com a torcida, o gol não comemora. Coloca uma justificativa em coletiva, tanto de gestão como comando técnico, que se exploda. Se a imprensa faz uma pergunta um pouco mais incisiva, fica com mimimi, tanto jogador como comissão técnica. Se o goleiro falha, sai com raivinha. Se faz uma pergunta pro técnico, fica com raivinha. Ué, peraí, não pode ter cobrança? Qual profissão que não tem cobrança? O cara recebe em dia. Né? O clube da família. Não é possível. Você vê a entrevista do Muricy Camalho pro podcast Ticracaticast do Bola e do Carioca, ele falando que não existe esse negócio de discurso motivacional para jogador de futebol, não. Que o cara coloca, eu achei curioso, que ele fala assim, antes do jogo, coloca o depoimento da avó do sujeito chorando. Aí o jogador começa a chorar. Coloca o depoimento da esposa do cara, dos filhos. O cara já ia estar chorando, o negócio... O cara ainda é deprimido dentro de campo. O cara ainda é deprimido. O negócio é o seguinte, meu amigo. Você tá jogando um clube de futebol que tá disputando a Série A, tá disputando a Copa do Brasil, o time tá jogando a Sul-Americana, jogou a Libertadores, você recebe em dia. O mínimo que você pode fazer é jogar bola, é ter compromisso, ter atitude. Desculpa, somos otários. Quer dizer, eu já não sou mais, porque eu não acredito nesse discurso. E o que eu fico pé da vida é que não pode cobrar. Se você cobra, ou você é corneteiro, ou você não tem o direito de cobrar, porque você não está dentro do clube para ver como as coisas funcionam. Então, abre o clube para a gente saber como é que as coisas funcionam, né? E a gente tem que ter senso crítico de evoluir. Erra. Esse ano foi um ano, César, só de erros e desrespeito com a torcida, desde liberar a arquibancada no nosso estádio pro rival ficar jogando coisa lá de cima pra torcida, desde política de ingresso que falaram que ia ficar claro e não ficou claro. Cara, é um excesso de mazelas, César. É muito difícil pro Geraldo Magelo, que ele é cego, mas ele tá enxergando as besteiras que o América tem feito. E sobre as falas e os comentários e as reações do Mancini, a gente tem que lembrar, Marcão, que ultimamente, após as cobranças mais fortes da torcida, e até alguns comentários dos repórteres, né, que os repórteres não têm a função de ser críticos, né? Vão lá perguntar, como você disse, cabe ao entrevistado responder. Se ele não quiser responder, igual o Cavicchioli não quis responder, problema do Cavicchioli, né? Porque, como você mencionou, tem hora que o cara vai estar bem, tem hora que o cara vai estar mal, e tem que saber responder e atender a torcida nas duas situações. O que errou, o que acertou, em toda situação. E o Mancini, ultimamente, ele tem falado nas entrevistas que acha uma injustiça as críticas da torcida para os jogadores. Não é crítica... É uma injustiça a crítica ao Juninho, é uma injustiça a crítica ao Alê, é uma injustiça ao Cavicchioli, né? Inclusive, ele ficou nervosinho numa pergunta de um repórter no jogo contra o Internacional, porque eu não fiquei sabendo quem fez a pergunta, mas quem assiste a TV Coelho, ou Coelho TV, na entrevista coletiva, o repórter perguntou por que ele escalou o Cavicchioli e não o Pazinato. E ele se queimou por conta disso, uma pergunta relativamente... Vamos falar boba, mas não, é extremamente normal. Qual que é o critério? Qual que é o critério que ele está escolhendo o Aloysio ao invés de outros? Por que o critério do Maidana ao invés de outros? É um critério. A gente cabe ao repórter perguntar, porque a torcida também quer saber disso. E o Mancini e o próprio América, como você gosta de dizer, a gestão, tem que entender que quando jogador, quando comissão técnica, quando diretoria merece elogio, todo mundo vai elogiar, desde que o resultado seja bom. Se você apresenta como resultado final números bons, você vai ser elogiado.
Se ao final de um ano, de um período, você só apresenta resultados ruins, você vai ser criticado. Como o Marcão gosta muito bem de dizer, né? No mundo corporativo, você é cobrado o tempo todo por resultados. Quem mexe com venda, todo mês ele tem que vender. Se ele vende bem, o cara ganha prêmio, o cara ganha medalhinha, ganha sei lá o quê. Se o cara vende mal, o cara é chamado no cantão e fala, olha, você precisa melhorar suas vendas. E isso vai em qualquer setor da economia, qualquer profissão, é assim. Então o jogador de futebol não pode ser cobrado. O jogador de futebol é diferente. Ele ganha milhões, mas ele não pode ser cobrado. O técnico que ganha milhões, ele só pode receber elogio, não pode ser cobrado pela torcida, pela crônica esportiva, não pode. Ele fica nervoso. Então, e a própria diretoria também, quando você critica, vocês não sabem o sacrifício. Gente, tem um monte de americano aí doido para ser diretor da América, para ser presidente da América. Agora tem que deixar as lideranças surgirem. Então, ficar nessa desculpa, que é injustiça falar de jogador que já prestou muito serviço para a América, que já foram muito úteis, que já elevaram o patamar da América. Legal, elevaram. Mas agora o quê? Vai ficar jogando mal para quê? Para desgastar a imagem? Para queimar o filme deles? Desfazer o que eles fizeram? Então tem que ser realista. Tá mal, tira. E isso serve inclusive para o técnico, né? Que a gente elogiou tanto o Mancini, teve o mancinismo. O Mancini agora dando sua bola fora. Bom, você falou de mundo corporativo e uma das palavras que eu mais detesto ouvir é corporativismo. Dentro das organizações, porque independente se o profissional é competente ou não, tem a turminha que começa a proteger aquela figura, blindar aquela figura, mesmo que ela não esteja cumprindo as metas, mesmo que ela seja incompetente mesmo, não precisa nem cumprir a meta, é incompetente e fica aquela turma do corporativismo. Olhando de fora aqui, parece que tem um corporativismo, para não falar panelinha, né, César? Uhum. Sobre todos os aspectos. O corporativismo, ele tá no DNA, viu? Tá no DNA. Resgatando aqui uma lembrança que me surgiu agora, uma das poucas coisas que eu ouvi, eu tenho que rir, porque o nosso capitão chegou no final do jogo e falou a célebre frase: a gente tem que parar de falar e jogar mais. Até porque, né, Capita, se falar, não vai adiantar nada. Porque o discurso é o mesmo. Então, meu amigo, é difícil, César, porque a gente fala de liderança já há um bom tempo, que o elenco tá já maduro, a gente fica na esperança de sermos surpreendidos com uma criatividade, como ocorreu com a contratação do Zarat, que foi um fato inédito e que sacudiu as estruturas do Boulevard, do Independência, um jogador internacional em que pese já está no final de carreira, mas que tinha qualidade, jogou até menos partidas do que a gente e que ele poderia jogar. E aí quando você espera, a janela é Pedrinho, é Daniel Borges, é Gustavo. Cadê a criatividade, porra? Mas nós não vamos receber, já estou colocando até uma objeção aqui, mas o dinheiro do Vitor Roque, o dinheiro do Arthur não vai entrar todo agora. Então, meu amigo, usa a criatividade mais ainda. Não está aí anos no futebol, não tem uma rede de relacionamento que tanto se diz que conhece todo mundo. Pô, César, aí eu vou repetir a frase, eu tô cansado de ser enganado. Não vem com papo que vocês não estão vendo a mudança de patamar e tal. Eu vi muito clube, vou bater na mesa, igual no último episódio, ó. Já vi o São Caetano aí disputando Libertadores, viu? Já vi São Caetano. E quem é o São Caetano hoje? Interrogação. Marcão, essa semana, na verdade no domingo, eu republiquei no meu Twitter um trecho da entrevista que o Antônio Carlos Zago, técnico do Coritiba, deu após o jogo que o Coritiba perdeu pro Grêmio. A frase dele assim, abre aspas, como gostam os noticiários, né? Uma equipe é construída em dezembro, janeiro. Se foi construída errada, não dá para remediar muito. A janela é para você pincelar 2 a 3 reforços. Do jeito que estamos vendo, precisamos de 7 a 8. Esse é bem a cara do América. E a gente até comentou em programas anteriores também, que no final de uma temporada, início da outra, quando se abre a janela e existe uma mudança geral, né? Muitos jogadores trocando de equipe, é o período melhor para você contratar.
porque tem muita mercadoria, entre aspas, no mercado, e você pode trazer jogadores das mais diversas posições, né, dos mais diversos clubes. Você tem opção. É a hora de você contratar os 7 ou 8 jogadores que o Antônio Carlos Zago falou, para você reforçar a sua equipe. Quando chega o meio do ano, todo mundo já sabe como está o nível técnico, como estão as equipes nos campeonatos que eles estão disputando. Então, se você chega no início do ano, o América mostrava um jogador, esse ano nós vamos jogar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Brasileiro da Série A e tem um Campeonato Mineiro. Um jogador falou, opa, vou disputar uma competição internacional, vou disputar as 2 principais competições nacionais, o time paga direitinho, o time do ano passado ficou entre os 10 principais do brasileiro. Então o cara fala assim, vou para esse time, né? É uma boa. Agora, quando você chega na janela do meio do ano, que o seu time está na vice-lanterna, pior defesa, você acha que o jogador vai escolher qual time? Um que dá na descendente, como é o caso do América, ou qualquer outro, né, que esteja procurando um jogador com as características dele. Se o América tivesse agora, no meio do ano, uma posição boa, com certeza seria muito mais fácil contratar, porque o jogador ele não quer ir para um time que está prestes a cair, ou está dando sinais claros que vai cair. Pelo menos ele não vai querer fazer contrato muito longo, né? Ele faz um contrato com o time na Série A, para talvez no ano que vem disputar a Série B. Qual jogador que quer isso? É o contrário. Então, agora no meio do ano, a América achar esses jogadores para reforçar esse time, nós falamos isso há 2 ou 3 programas atrás, vai ser muito difícil. E a gente está falando dessa janela já faz tempo, a janela já é semana que vem, até o Casares, que a gente levantou a possibilidade aqui, até o Casares resolveu disputar o campeonato equatoriano, né? Ele colombiano, não sei. E nós estamos até agora com o Pedrinho ou Daniel Borges. E toda hora a gente vê um ou outro membro da diretoria da América, não, nós vamos trazer 3, 4 ou 5 jogadores. Cadê esses jogadores? Se for 3, nós já temos 2 aí. Só mais um vai resolver? Nosso grande reforço do segundo semestre vai ser a volta do Mateuzinho, da Belmonte, e se Deus quiser do Adson. Esses são os reforços? Então, assim, e não vou falar nem do Gustavo Marques, hein? O Gustavo Marques não serve como reforço, não. Nem falar que o Gustavo Marques é reforço, não. Não pela qualidade dele, porque é jogador da América, tá voltando. Daqui a pouco o Rodolfo volta, vão falar que é reforço também. Deus me livre. Deus me livre. Nós estamos ressuscitando aqui, realmente, figuras inesquecíveis, né, da história recente do América. E eu preciso repetir a frase que estou cansado de ser enganado, porque o Campeonato Mineiro nos enganou também, né? Porque o fato de irmos para a final e termos ficado um bom tempo na invencibilidade mostra o tanto que o Campeonato Mineiro é um lixo, não serve para nada, César. Não serve para nada. Porque sempre fala que é a competição inicial que serve para planejar e avaliar os jogadores do elenco. Para nós, não serviu para absolutamente nada. Não, mas isso lembra o campeonato de 2016, com Suellington e outros nomes aí, menos votados, né? O América foi campeão em 2016 e foi rebaixado ao final do ano. Então isso, assim, já era para todo mundo ter aprendido. Até porque são as mesmas pessoas aí há 1000 anos, né, César? Então, exatamente. Eu falo... E até o presidente era o mesmo na época, né? É uma coincidência, César. Só tem 7 anos isso. Se eu não tivesse falado, eu não ia saber. Não, isso só tem 7 anos, porque está muito próximo, assim, né? A renovação é grande. Então, essa repetição de erros, de situações, todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia o que ia render esse grupo aí. Porque eram os jogadores do ano passado. Eu não sei como é que o João Paulo não continuou nesse time, porque são os mesmos caras, mano. Agora, um ponto, César, que hoje está um programa um pouco menos irônico, a gente está irônico, a gente não está entusiasmado, vamos dizer assim, né? É que a gente não está cravando rebaixamento, sendo pessimista, não. Ao meu ver, a gente está sendo extremamente realista com a situação do clube e do time. Paciência tem limite. Por mais santos americanos que sejamos, por mais fé que a gente tenha, a gente já viu esse filme antes. Então, como eu já disse para várias pessoas em outros episódios aqui, eu não cravo o rebaixamento do América, porque eu já fiz isso uma vez e me dei mal. Mas você falou em sinais. Você falou em sinais segundos atrás. E para mim os sinais estão... Só não vê quem não acredita. Só quem não acredita. E parece que tem gente que... Você falou de 2016...
um outro déjà vu aqui, um dos piores, a demora de mudança de técnico, me lembra o Adilson Batista. Não tô comparando o Adilson Batista com o Mancini, não, galera. Eu tô falando, a tomada de decisão é muito lenta, é muito demorado. O Marquinhos Santos também demorou. Aí todo mundo fala que a multa é alta, então vai ficar com... Eu ia usar um outro termo também aqui, que não condiz com a figura do Mancini. Mas se você tem um problema de saúde, você vai ficar usando o medicamento só paliativo ali ou vai buscar a cura? Não, vou só paliar, vou passar aqui um mertiolate, César. Põe um esparadrapo, aí o negócio tá abrindo a ferida lá. Não vou passar aqui para aliviar a dor. Meu amigo, chega uma hora que não tem solução. Desculpe a analogia, mas vai demorar muito tempo. Não precisa disso, né? Não precisa chegar ao estado terminal ou chegar no coma, César. Fazendo uma matemática de padaria aqui, Marcão, nós estamos com 12 jogos, 8 pontos. É praticamente um terço da competição. O América fez 8 pontos em um terço da competição. Se repetir o desempenho dos 2 terços restantes que fez nesse primeiro terço, o América vai terminar o campeonato com 24 pontos. Vai ser uma das piores campanhas do América na Série A. Segundo os matemáticos, a tendência é que esse ano os clubes sejam rebaixados com menos de 40 pontos. Porque a gente está vendo aí que a turminha de baixo ali, e o América não está aproveitando disso, a turminha de baixo está difícil de pontuar. Curitiba, América, Vasco e Goiás. O Goiás está com 11, depois tem uma turminha com 12 aí, que tem Corinthians, Bahia, Cuiabá, o Santos também está nessa turminha com 13. Então, assim, não está difícil para o América encostar nessa turma. Por isso que a gente não pode bater o martelo que o time vai ser rebaixado. Longe disso, é o que a gente menos quer, lógico, a gente não quer, menos quer, não, que a gente nem quer. Mas assim, precisa de um pouco de esforço até para encontrar soluções para tirar o time do buraco que está. No próximo domingo, Marcão, nós temos inclusive o jogo contra o time do Código de Barras, que é um adversário que, infelizmente, a gente tem tido uma sequência de resultados ruins. Tivemos uma vitória aí depois de muitos anos, mais um empate aqui ou ali. Nós temos ainda pela frente o Flamengo, nós temos ainda pela frente o Palmeiras. Então, a situação, os próximos jogos aí, não são muito favoráveis. Aí você pode falar, mas tem um jogo contra o Vasco. Tem um jogo contra o Curitiba. Aí tem um jogo contra o Goiás. Tem um jogo contra o Bahia. Mas será que, abrindo a janela na semana que vem, a gente tem ouvido aí várias equipes se movimentando no mercado? Por exemplo, o Fortaleza contratou o Marinho do Flamengo. Estou falando que o Marinho é salvação da lavoura, que é o melhor jogador do mundo, não. Você vê sim, que os caras estão se empenhando para contratar jogador de nome e jogador que chegue para ser titular. Tá certo que o time titular da Meta é uma porcaria ultimamente. Qualquer jogador que chegue talvez seja titular. Na verdade, assim, no América não fala, nem cita nome, né? A gente não pode nem o nível dos contratados, porque a gente está falando de 2 nomes, tem mais de mês nós estamos falando de Pedrinho e Daniel Borges. Só isso. E Pedrinho não é o Messi não, tá, César? Só para lembrar que o Pedrinho não é o menino Neymar, Pedrinho não é Cristiano Ronaldo, não. O Pedrinho, quando estava no América, ficou várias vezes no banco de reservas e nem entrava. Então, assim, não vão achar que o Pedrinho vai resolver, porque alguns jogos do América o Pedrinho ficava pé da vida com o ataque, ele tentava resolver tudo sozinho, às vezes conseguia e grande parte não resolvia. Então, vai jogar essa carga toda de responsabilidade em cima do Pedrinho? Será que ele tá tão bem psicologicamente para aguentar uma pressão dessa? Não, Marcinho, a gente já viu que a pressão ele não aguentou. Que bola nas costas aí, meu amigo, e o homem não corre, não. E o Pedrinho tá sem jogar desde fevereiro ou março, alguma coisa assim. Nós já estamos praticamente em julho, né? Então são uns 4 meses sem jogo. Aí vai falar, mas o Pedrinho tá sem ritmo de jogo, o Mateuzinho tá voltando, tá sem ritmo de jogo. Então, assim, quando eles estiverem com ritmo de jogo, o campeonato já acabou, aí a vaca já vai pro brejo. Então, é isso, né? Essas são as nossas contas. Esses são os nossos reforços. O Daniel Borges também joga. Esses são os nossos reforços. São esses caras que vão tirar a América da toleira que está. E vai ser com o Mancini que nós vamos conseguir isso. Eu fico imaginando, você citou o Marquinhos Santos aí, que demorou para ser mandado embora, não foi? Eu lembrando que quando o Barbieri teve no América, eu acho que ele foi treinador por 5 jogos. Num instantinho o América mandou o Barbieri embora. Agora, o Mancini, que tem um contrato até 2024, né? O Mancini foi esperto, porque quando o Mancini pediu conta do América para ir pro Grêmio,
O América fez questão de cobrar a multa do Mancini. E o Mancini falou, não, eu paguei do meu bolso a multa e tudo mais. Agora, cada um querendo ser mais esperto que o outro, fala assim, ó, se você sair daqui, você vai ter que pagar uma multa. Aí o outro, mas se você me mandar embora, você também vai me pagar uma multa violenta. Então hoje tá o América insatisfeito com o Mancini, porque eu duvido que essa diretoria esteja 100% com o Mancini. Do jeito que a nossa diretoria, do jeito que a gente conhece as pessoas que estão lá, eles estão fazendo conta. Né? Nós vamos ter que mandar o Mancini embora, nós vamos pagar uma multa violenta, vamos ter que contratar um outro técnico. O outro técnico vai ser tipo o Marquinhos Santos, falar, eu chego aqui, mas tenho que ficar pelo menos até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem. Aí o América vai ter que pagar dois salários de técnico e não vai encontrar muito técnico aí também de qualidade para tirar o time do buraco que cada vez vai se afundando mais. Talvez, viu, Marcão? Eu acredito que a esperança deles são esses 3 jogos, ou 4 jogos, Bahia, Goiás, Vasco e Curitiba. Fazer 4 vitórias nesses jogos, 12 pontos, terminar o turno com 20, no segundo turno, que deve ser ainda mais difícil, hein? Com os times todos reforçados e tudo mais, o América fazer aí seus 25 pontos para chegar no famoso 45. Mas do jeito que está indo, já perdemos para Cuiabá, perdemos ponto para o Internacional dentro de casa, perdemos ponto para o time azul, perdemos ponto para outros times aí que teoricamente eram para ter ficado numa posição abaixo da nossa. Do jeito que está indo, vai ser difícil recuperar ou conseguir esses pontos todos que talvez a matemática deles esteja sendo feita. E nem matemática financeira, né, César? Então, assim, vamos fazer nossas preces, né? Os pais de Santos também, né, César? Pode jogar os búzios, pedir para os búzios, para os babalorixás, mandarem uma energia para cada cabecinha, desde o alto escalão até a pessoa lá que manda energia positiva, porque do jeito que tá, complicado, César. Mas do jeito que está indo, tá faltando motivação até para os búzios, viu, Marcão? A gente tem percebido aí que a torcida está desanimando. Na semana passada, a gente viu muitos torcedores, depois da partida contra o Grêmio, contra o Inter. Isso repercute, inclusive, na nossa audiência. E aqueles que, por raiva, não ouviram o nosso episódio anterior, depois volta lá, ouve o episódio anterior, que a gente falou sobre as dívidas do América. Não estamos querendo que vocês passem mais raiva não, viu, gente? Mas, assim, para tomar conhecimento de assuntos que interessam a gente como torcedores que somos. Até para finalizar o meu comentário, nós respeitamos a torcida do América. Independente se vocês concordam ou não com o que nós dizemos, nós respeitamos. Ao contrário de muitos que, pelo fato da torcida ser pequena e parece que não quer que ela cresça, não respeita. Então aqui o torcedor tem voz ativa, se sintam abençoados pelos santos americanos, mas o espaço aí nos comentários, foi você bem disse, vários comentários foram feitos pelo e-mail, pelo Twitter, até no próprio YouTube, e esse ar de revolta no bom sentido e de desânimo tem sido preponderante. São poucos que estão ainda esfuziantes. Se eu achar um, é muito, né? Mas esperança a gente tem que ter. Agora, otimismo ou positivismo patológico, doentio, aqui não, César. E uma coisa importante, Marcão, é o seguinte, a torcida pode ser pequena, mas ela não é inexistente. E nós estamos aqui para representar a torcida da América. Então, falamos, reclamamos, vamos elogiar toda vez que for preciso, que se fizer necessário, se fizer pertinente o elogio. Marcão, vamos registrar aqui alguns assuntos rapidamente. Primeiro, que embora a gente não acompanhe tão de perto assim, as espartanas perderam por 3-0 o Red Bull Bragantino e não conseguiram passar para as finais da Série A2. Então, o América está classificado para a principal série do futebol feminino do ano que vem. Na semana passada, no episódio passado, você falou sobre uma jogadora que tinha sido convocada, faltou o nome dessa jogadora. É a lateral Julinha, de 16 anos, que foi convocada para a seleção sub-17. E essa semana, uma ex-jogadora do América, que o América tem falado que é do DNA formador de futebol feminino, a Duda Sampaio, que jogou no time feminino de 2017 e 2018, também foi convocada para a Copa do Mundo Feminina.
E reforçando a informação anterior, segundo o jornal O Tempo, o Gustavo Marques, o zagueiro que estava emprestado para o futebol português, segunda divisão do futebol português, já está treinando com os jogadores do time do América. Como eu disse agora mesmo, também espero que eles não contem o Gustavo Marques como reforço, porque o Gustavo Marques ficou lá mais de um ano no futebol português, tem números bons, mas o time que ele estava emprestado não quis exercer o direito de compra dele. Nenhum outro time português que o viu jogar também não se interessou, porque a gente não está ouvindo nenhum comentário a respeito. Então, embora o Gustavo Marques seja um jogador de muito futuro, eu lembro de algumas partidas que ele fez no ano passado, a gente não pode dizer que o Gustavo Marques é um reforço. Antes de tocar a faixa da discoteca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço especial para aqueles que deixaram comentários no YouTube: Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Carlos Eduardo Rocha, Chester Rodrigues, Diego Henrique, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza e Wilton Correia. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Hoje temos na discoteca mais uma música que fazia parte da trilha sonora do extinto Coelho Cast. É mais uma que não conseguimos identificar o nome, mas o cantor é conhecido como Zé da Rima. E se você dispõe de alguma música tendo o América como tema, não deixe de nos encaminhar para que possamos tocá-la em um próximo episódio. Bom, por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até a semana que vem. Abraço a todos e Deus salve o América. Quem é o cantor? Zé da Rima! Sou brasileiro, sou brasileiro. Sou brasileiro, eu sou América Mineiro. Sou brasileiro, sou brasileiro. Sou brasileiro, eu sou América Mineiro. Eu tenho na história um título que ninguém tem. Sou decacampeão, sou decacampeão. Eu tenho na história um título que ninguém tem. Sou decacampeão, sou decacampeão. Sou do América Mineiro de tradição. Sou do América Mineiro de tradição. Sou decacampeão, sou decacampeão. Sou brasileiro, sou brasileiro. Sou brasileiro, eu sou América Mineiro. Eu tenho na história um título que ninguém tem. Eu tenho na história um título que ninguém tem. Sou decacampeão, sou decacampeão. Sou decacampeão, sou decacampeão. Santos América.